Ei, você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. Uma das maiores estrelas da história do futebol acabou se encontrando com uma das figuras políticas mais comentadas do planeta e esse encontro rapidamente virou notícia no mundo inteiro. O astro argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, participou de um evento oficial na Casa Branca ao lado de seus companheiros de equipe. A visita aconteceu após o clube conquistar a Major League Soccer de 2025, o Campeonato Nacional de Futebol dos Estados Unidos. A tradição no país é que equipes campeãs de grandes ligas esportivas sejam convidadas para um encontro com o presidente no famoso prédio presidencial em Washington. E foi exatamente isso que aconteceu. O elenco do Inter Miami chegou à Casa Branca para uma cerimônia simbólica de homenagem ao título. A presença de Messi transformou o evento em algo ainda maior, porque estamos falando de um dos jogadores mais famosos da história do esporte. Para muitos torcedores, esse encontro representou um momento curioso, o maior nome do futebol da atualidade sendo recebido pelo líder de uma das nações mais poderosas do mundo. Mas o que parecia ser apenas uma cerimônia formal, rapidamente ganhou um tom inesperado. Durante o evento, comentários sobre futebol começaram a surgir e uma pergunta chamou a atenção de todos os presentes. A discussão sobre quem é o maior jogador da história acabou criando um momento descontraído, e as reações dos jogadores ao redor de Messi mostraram que o encontro seria lembrado por muito tempo. No meio das câmeras, aplausos e risadas, aquele momento se transformou em um dos encontros mais comentados do futebol recente. Afinal, não é todo dia que um campeão mundial encontra um presidente em um evento oficial que mistura esporte, política e curiosidade mundial. Durante a cerimônia oficial, um momento inesperado chamou a atenção de todos que estavam presentes. O presidente Donald Trump decidiu fazer uma pergunta que imediatamente despertou reações entre os jogadores. Ele perguntou quem seria melhor, Pelé ou Lionel Messi. A pergunta, que já gerou debates por décadas entre fãs de futebol, provocou uma reação instantânea no local. Enquanto Messi permanecia tranquilo e sorridente, alguns jogadores do Inter Miami, que estavam atrás do presidente, responderam rapidamente dizendo que Messi era o melhor. O ambiente ficou descontraído, com risadas e comentários entre os presentes. Trump então respondeu de forma curiosa, dizendo que acredita que Messi pode ser o melhor jogador, mas também reconheceu que Pelé foi um jogador extraordinário na história do futebol. Esse pequeno diálogo rapidamente ganhou repercussão na internet e nas redes sociais. Torcedores de várias partes do mundo começaram a comentar o momento, principalmente porque a discussão entre Pelé, Messi e outros grandes nomes do futebol sempre gera polêmica. Para muitos fãs, ouvir esse tipo de pergunta em um evento oficial dentro da Casa Branca foi algo totalmente inesperado. O evento continuou com homenagens ao time do Inter Miami, celebrando a conquista do Campeonato Nacional dos Estados Unidos. O clube vive um dos momentos mais importantes da sua história, e muito disso se deve ao impacto que Messi trouxe desde sua chegada ao futebol americano. O argentino ajudou a transformar o clube em um fenômeno de popularidade global. E naquele salão histórico da Casa Branca, ficou claro que o futebol, mesmo sendo um esporte, tem o poder de atravessar fronteiras e unir assuntos completamente diferentes, desde política até cultura popular. Outro momento curioso aconteceu quando Messi decidiu entregar um presente simbólico ao presidente. O capitão do Inter Miami apresentou uma bola de futebol especial, autografada por todo o elenco do clube e decorada com detalhes brilhantes. O gesto foi interpretado como um símbolo da conquista histórica do time na Major League Soccer. O ambiente era de celebração, mas também de curiosidade. Muitos observadores perceberam que o encontro mostrava algo interessante: o crescimento do futebol dentro dos Estados Unidos.
Durante décadas, o país foi conhecido principalmente por esportes como basquete, beisebol e futebol americano. Porém, nos últimos anos, a chegada de estrelas internacionais mudou completamente esse cenário. A presença de Messi no Inter Miami não apenas trouxe títulos para o clube, mas também aumentou a atenção mundial sobre a Liga Norte-Americana. Estádios passaram a lotar, transmissões internacionais cresceram e o interesse pelo futebol no país aumentou significativamente. Por isso, o encontro na Casa Branca não foi apenas uma homenagem a um título esportivo. Ele simbolizou um momento importante para o crescimento do futebol nos Estados Unidos. Um esporte que antes era considerado secundário no país, agora está ganhando cada vez mais relevância, impulsionado por estrelas globais. E no centro dessa transformação está Lionel Messi, um jogador que já conquistou praticamente tudo no futebol europeu e mundial, mas que continua escrevendo novos capítulos de sua carreira em um cenário completamente diferente. No final da cerimônia, ficou evidente que aquele encontro entre futebol e política era mais do que apenas um evento protocolar. A visita do Inter Miami à Casa Branca mostrou como o esporte pode ultrapassar barreiras e se tornar parte de momentos históricos inesperados. Para Messi, acostumado a disputar finais de Copa do Mundo e levantar troféus diante de milhões de torcedores, aquele momento tinha um significado diferente. Não era apenas sobre futebol, era sobre reconhecimento global. Estar na Casa Branca, sendo homenageado como campeão, reforça o impacto que ele tem no esporte mundial. A repercussão do encontro foi imediata. Vídeos e fotos circularam rapidamente pela internet, e milhares de torcedores começaram a comentar o evento. Alguns se divertiram com a pergunta sobre quem é o melhor jogador da história. Outros destacaram o crescimento da Major League Soccer e a influência que Messi trouxe para o futebol nos Estados Unidos. De qualquer forma, uma coisa ficou clara: quando Lionel Messi aparece em qualquer lugar do mundo, a atenção global acompanha, seja dentro de um estádio lotado ou dentro de um dos prédios mais famosos da política mundial. E assim, mais um capítulo curioso foi adicionado à carreira de um jogador que já construiu uma das trajetórias mais impressionantes da história do esporte. Porque quando futebol, história e política se encontram no mesmo lugar, o resultado sempre vira notícia mundial. E você, o que achou sobre a atitude do Messi? Comente aqui e até logo!